Bom, quem conversa com a gente agora, aqui no Nova Manhã Brasília, é o deputado distrital Wellington Luiz. Ele que foi eleito presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, vai falar com a gente um pouco sobre os desafios para esta nova composição da Câmara Legislativa do DF. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Estamos aqui para prestar conta, tanto dos nossos trabalhos quanto do nosso futuro mandato. Perfeito. Vamos então lembrar para o nosso ouvinte que a eleição da mesa diretora da Câmara Legislativa aconteceu no domingo, foi justamente a ocasião em que o deputado Wellington Luiz foi eleito presidente. Na vice-presidência ficou o Ricardo Vale, do PT, como primeiro secretário, o pastor Daniel de Castro, do PP, como segundo secretário, Roosevelt Vilela, do PL, como terceiro secretário, Martins Machado, do Republicanos. Temos ainda como corregedor Joaquim Roriz Neto, do PL, e como ouvidor Jorge Viana, do PSD. O que essa composição da mesa diretora diz sobre os trabalhos que devem ser feitos durante este ano, no próximo ano também, deputado? Bom, primeiro, ela demonstra muita união. A Câmara ela chega com um aspecto diferente. Nós temos aí membros da oposição, membros da situação. Nós conseguimos fazer uma articulação com que todos os 24 deputados conseguissem votar de forma unânime. Então, nós não tivemos uma só dissonância. Isso demonstra muito diálogo, a construção, para que chegássemos a essa situação. E aí a expectativa é muito grande. Claro que os desafios são muitos, mas nós temos uma expectativa muito boa com uma nova mesa diretora e também com as comissões que foram eleitas. Os deputados estão à disposição e tentando aí atender os anseios da população do Distrito Federal. Deputado, bom dia. Diego Amorim aqui, seja sempre bem-vindo à Nova Brasil FM. Parabéns pela sua eleição aí como presidente da Câmara Legislativa. Deputado, a gente tem uma Câmara Legislativa, assim como um Congresso Nacional, que foi eleito depois de 4 anos de muito acirramento político. A gente teve a posse no último domingo do presidente Lula. A gente tem na Câmara Legislativa apoiadores de primeira hora do ex-presidente Bolsonaro, também figuras importantes do campo progressista, o deputado mais bem votado da história do Distrito Federal aqui na Câmara Legislativa é do PSOL. Como que o senhor prevê que essas misturas ideológicas vão se dar nesses próximos 4 anos aqui na Câmara Legislativa? O senhor vai conseguir acalmar a turma e evitar possíveis atritos ali no dia a dia dos trabalhos, deputado? Diego, bom dia mais uma vez. Bom, Diego, primeiro com muito respeito. E nós já demos uma demonstração disso com gestos. Quando nós atendemos dentro dos espaços políticos todos os partidos, independente das questões ideológicas. Então, acho que demos um passo importante, eles entenderam isso. Pela primeira vez na história da Câmara, você tem aí uma eleição onde todos votaram de forma unânime, e isso já nos dá aí uma boa perspectiva. E é isso que a gente espera daqui para frente. É claro que você tem os deputados de oposição, você tem os deputados de situação, e nós vamos respeitar a posição de cada um. É para isso que existe um parlamento. Agora, quando você faz isso com um olhar voltado para a população e para as suas necessidades, eu não tenho certeza me desculpe, que isso resultará em frutos para uma população que espera muito tempo para uma Câmara efetiva. Agora são 8h11. A gente está conversando com o deputado distrital Wellington Luiz, que é presidente da Câmara Legislativa do DF, foi eleito no último domingo, é do MDB, o mesmo partido do governador Ibanez Rocha. Deputado, antes da minha próxima pergunta, vocês estão em recesso e voltam agora em fevereiro, é isso? Recesso apenas dos trabalhos da tribuna, dos trabalhos das eleições, desculpa, das votações, mas, aliás, os trabalhos continuam. Nós estamos tendo reuniões praticamente todos os dias. Então, é um recesso, né, meio disfarçado. As atividades continuam acontecendo normalmente, né? E nós estamos trabalhando para quando chegar no início de fevereiro,
né, muitos projetos já estejam prontos, muitas discussões estejam avançadas. Nós temos discussões importantes que ficaram para esse ano, como a Lei do Silêncio, PPCUB, o PDOT e outras questões, né, que afetam a população do DF. Perfeito. Justamente sobre isso que eu queria perguntar ao senhor. Até mesmo durante a posse, né, o governador Ibanez Rocha, no domingo, falou sobre algumas que devem ser as prioridades zero dessa nova gestão. Ele citou, por exemplo, claro, a saúde, em especial depois de todo o prejuízo que ficou pós-pandemia. Ele falou também da geração de empregos e citou aí o investimento que deve ser feito em conjunto com os distritais para que se chegue aí a uma política de assistência social mais efetiva, que chegue às pessoas lá na ponta. De que maneira a Câmara tem pensado já desde já, né, considerando que as reuniões estão acontecendo a todo vapor, em conseguir contribuir de alguma forma para que essas ideias do governo, que são aí, obviamente, para o bem da população, possam avançar já neste ano de 2023? A Câmara precisa ser uma facilitadora. Ela precisa ouvir aí a voz da população, ela precisa atender os anseios da sociedade e dar celeridade aos projetos que vêm do governo. Aqueles que nós, parlamentares, entenderem como importantes para a sociedade como um todo, a gente precisa desenrolar. E a gente sabe que esse processo, às vezes, ele é muito burocrático. Não é justo, não é correto que um projeto demore 4, 5, 6, 10 anos. Só eu fui relator da Lei de Usurpação do Solo, na legislatura passada, 4 anos. Então, assim, e isso há um prejuízo muito grande para a população. E para o setor produtivo, que gera emprego, que paga impostos. Então, é importante que a gente dê celeridade, que trate isso com responsabilidade e que a gente possa discutir com o Executivo aquilo que é prioridade, e dar uma resposta mais rápida e eficiente para a população do DF. Então, a melhor contribuição é a responsabilidade, o respeito e a celeridade nos projetos que darão para a população o resultado que ela espera. 8 horas e 14 minutos, a gente está conversando com o deputado Wellington Luiz, ele que foi empossado aí também no último domingo, o novo presidente da Câmara Legislativa. Deputado, eu perguntei ao senhor antes da gente perder a conexão, se a população pode esperar da Câmara Legislativa uma postura daquilo que se espera da Câmara, que é fiscalizar e cobrar o Poder Executivo local, mesmo o senhor sendo um correligionário, sendo do mesmo partido do MDB de Ibanez Rocha. Sim, Diego, essa é a nossa intenção. Mais uma vez, a gente demonstra, através da escolha da mesa diretora e das comissões, que essa é a nossa intenção, onde os espaços foram preenchidos pelos parlamentares, independente das suas escolhas e das suas vontades ideológicas. Então, isso determina claramente como nós vamos agir. É claro que precisa ter sintonia, eu sou um deputado da base, ligado ao governador, e vamos trabalhar para que os projetos do governador e do governo do Distrito Federal possa atender a população do Distrito Federal o mais rápido possível. Mas nós vamos respeitar a oposição naquilo que eles entenderem que precisa ser melhor discutido, e essa será uma dinâmica, uma sistemática que a Casa vai adotar desde o seu primeiro dia de funcionamento. Muito bem. Deputado, a gente, historicamente, que acompanha a política local em Brasília, também vê na Câmara Legislativa muitos projetos que são apresentados e que eles acabam não indo para frente por vício na origem, por algum problema de adequação. A gente também teve recentemente, neste ano de 2022, que já ficou para trás, aquele vai e vem do projeto das obrigatoriedades ou não das sacolinhas plásticas, e foi para o Executivo e voltou, e os empresários se prepararam, e depois não precisava mais, não era mais obrigatório, depois voltou a ser obrigatório de novo. O senhor está preparado para conduzir uma Câmara Legislativa que também tenha, digamos assim, um carinho maior com esses projetos que mexem com a vida das pessoas aqui na nossa capital, deputado? Diego, nós vamos melhorar isso mesmo. Antes de ser parlamentar, eu sou um cidadão. E a gente sofre na pele cada vez que o parlamento não trata com cuidado o povo e as suas necessidades. Então, nós vamos ser muito mais cuidadosos, já tem experiência, 3 mandatos. Então, a gente sabe que é importante ter um olhar mais apurado para situações como essa.
só para a gente fazer apenas um destaque. Existem muitos questionamentos com relação à constitucionalidade dos nossos projetos, mas a grande maioria é considerado constitucional. E aí é uma coisa que a gente lamenta também, quando os órgãos fiscalizadores questionam leis e que acabam, projetos de leis, que atrasam, né, os seus resultados, mas que acabam sendo considerados constitucionais. Agora, nós precisamos também, né, colocar o dedo na ferida e reconhecer que erros como esse só mancham a imagem do Legislativo. E precisamos e podemos evitar isso. Então, esse também é um princípio que a gente vai, né, usar e com muita veemência, que é o respeito à população. Não dá para ficar criando falsa expectativa, com populismo, porque isso faz muito mal para nós e principalmente para a população do DF. Então, esse é um compromisso que nós fazemos com vocês, fazemos com a população do DF, de tentar melhorar isso, tá certo? Isso, e acho que precisa melhorar mesmo. Porque muitas vezes o deputado quer ali apresentar um número X de projeto para prestar conta, às vezes apresenta por apresentar, sabe que o negócio não vai para frente, mas ele quer marcar presença, como o senhor sabe, né, deputado? Tem que ficar de olho nisso mesmo para que aquela produtividade que a gente espera da Câmara Legislativa seja uma produtividade real e não apenas um número, né? Exato, Diego. Olha só, não precisa você fazer muitos projetos, é melhor você fazer bons projetos. E a principal atribuição da Câmara é a de fiscalização, de contribuir com o Executivo, de poder ajudar nesse processo de construção para que a população possa ter um resultado mais eficiente. Então, não adianta você fazer 1000 projetos e aproveitar apenas 5% disso. Então, temos essa responsabilidade, precisamos olhar para dentro e ver que muitas coisas precisam ser mudadas. E vamos trabalhar muito forte para isso. Deputado, a gente está aqui com uma pergunta de uma ouvinte, a Mari, ela não disse de que lugar aqui de Brasília ela é, mas ela pergunta justamente o seguinte, olha, sobre a recondução dos ex-trabalhadores públicos de órgãos como a Nova Cap, que foram demitidos. Gostaria de saber quando vai acontecer a recondução. Por favor, essa pergunta para o deputado Wellington Luiz. Deputado. Ariane, esse talvez seja um tema que eu mais trato todas as vezes que eu dou entrevista. Esse é um projeto que eu tive a felicidade de apresentar, é o projeto do José de Chiado, né, dos empregados comissionados, e que hoje ele se encontra, né, no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Iniciou-se a votação, né, próximo ao recesso, de relatoria do conselheiro Renato Rainha, e o conselheiro Inácio solicitou vistas ao processo. Então, acredito que tão logo o Tribunal de Contas retome as suas atividades, ele volta para a pauta de votação e eu tenho uma expectativa muito boa. É uma corte que trata, né, de forma muito técnica os temas, de forma muito séria, e eu estou muito otimista que esses servidores, não são todos, mas aqueles que têm direito, serão reconduzidos aos seus órgãos de origem, às suas funções, como o Supremo Tribunal Federal, em sua decisão, prevê, com o marco de 1993. Bacana. Deputado, finalizando aqui da minha parte, eu falei agora há pouco para os ouvintes, né, que o senhor já ocupou uma das cadeiras da Câmara entre 2011 e 2018, foi vice-presidente da Casa entre 2017 e 2018. Na sua avaliação, o que muda? O que tem que ser feito de diferente, avaliando como está a nossa sociedade hoje, uma sociedade pós-pandemia, uma sociedade que ainda tenta se reerguer da crise que foi gerada nos últimos anos. O que tem que ser feito de diferente que o senhor talvez tentou fazer ou fez lá atrás e que agora avalia que deve ser feito de uma outra maneira? Fazer muita coisa diferente, Helena. A gente precisa, primeiro, admitir que as coisas precisam melhorar. Segundo, entender que a população está mais exigente e que nós fomos escolhidos para ser seus representantes, somos meros representantes da vontade do povo e assim atendê-los. E é isso que a gente vai trabalhar muito forte para que aconteça. Então precisamos ouvir mais a população do Distrito Federal, transformar a sua voz em realizações, e esse é o papel, né, do parlamento. E vamos, né, tentar conduzir dessa maneira, junto com meus pais, todos estão conscientes disso. A gente precisa mesmo melhorar ainda mais a imagem da Câmara Legislativa.
Acho que o deputado Rafael Prudente, como presidente, fez um trabalho excelente, junto com os nossos deputados que estiveram na última legislatura, e nós precisamos dar continuidade a isso. Então vamos fazer isso, precisamos realmente fazer muita coisa diferente do que nós fizemos no passado. Deputado, uma última pergunta aqui também chega para a gente de um ouvinte, o Acileno Ferreira, que nos acompanha pelo YouTube da Nova Brasil FM, em youtube.com/Nova Manhã. Ele pergunta o seguinte: o deputado vai cumprir as promessas de campanha como a moradia para PCD? Ele é morador de Ceilândia, chama Acileno, deputado. Essa é talvez a minha principal bandeira, Diego. Eu vi de perto. Primeiro, eu sou de família pobre, minha família foi atendida por programa habitacional. Então, eu já trago na minha consciência uma responsabilidade muito grande. Depois, tive a felicidade de presidir a companhia de habitação nos últimos 4 anos. Então, tenho certeza absoluta, né, que durante esses últimos anos houve um desatendimento a essa população, e principalmente os deficientes. E nós precisamos resgatar isso, precisamos resgatar a esperança, porque criou-se um sentimento que é chamado de desesperança. E nós só vamos poder dar a eles de novo a credibilidade ao Estado quando nós começarmos a entregar. E nós já começamos, gente. Nós já estamos, né, com projetos em andamento, onde os deficientes serão atendidos, né, com custo zero, para que eles possam realmente voltar a acreditar no Estado. E esse é um compromisso. O governador Ibanez tem ajudado muito a gente poder executar esses projetos, e eu não tenho dúvida que nós conseguiremos exercer esse direito das pessoas com deficiência. É um direito deles e um dever do Estado. E faremos isso com muito prazer, mas com muita responsabilidade e também com muita velocidade. Muito bem. 8h29, a gente conversou com o deputado distrital Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa. Deputado, muito obrigado pela sua gentileza, pela disponibilidade para essa entrevista, e da próxima vez eu espero o senhor presencialmente aqui nos nossos novos e modernos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília. Um bom trabalho para o senhor. Obrigado, Diego, será um prazer. Obrigado, Eliane, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição de vocês. Obrigada, deputado. Bom trabalho para o senhor.